Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos a discussão do texto presente na página 49 no campo Zoom. Abram a apostila e acompanhem a explicação. Na parte superior, tem uma tarja escrito vencido e o título do texto é: Por que alimentos, cosméticos e medicamentos estragam? Você pega um creme para passar no corpo e repara que o prazo de validade, já era. Abre a panela do feijão que ficou fora da geladeira e sente um cheiro estranho. Tira o pão de forma de dentro do pacote e vê umas manchas verdes. Agora me diz, você tem coragem de usar esse creme, comer esse feijão ou fazer uma torrada com esse pão? Nem ouse. Ingerir ou fazer uso de produtos estragados ou com prazo de validade vencidos pode ser muito prejudicial à saúde. Dizer que um produto está estragado ou vencido significa dizer que ele sofreu transformações que levaram à perda de suas funções, propriedades ou qualidades iniciais, o que pode ser perigoso. A química e a biologia nos ajudam a compreender por que isso acontece. Vejamos. Quando os cremes, assim como outros cosméticos e também medicamentos, são fabricados, os especialistas fazem estudos para indicar na embalagem por quanto tempo está garantida a ação que é esperada e desejada daquele produto. Produtos desse tipo, quando vencidos, não só perdem a ação esperada, como apresentam outras mudanças indesejadas. Nos alimentos, pode ocorrer a produção de toxinas prejudiciais à saúde. Nos colírios e em outros medicamentos, podem surgir colônias de micro-organismos. Os batons podem alterar o sabor e os cremes seu aroma. Mudanças como estas são pistas que alertam para manter o olho vivo no prazo de validade. Então, quando nós notamos alguma transformação, ou no cheiro, ou na cor, ou no gosto, nós sabemos que esse alimento ou esse medicamento, esse produto sofreu transformações. E essas transformações são transformações químicas. Então, nós devemos descartar, jamais usar ou ingerir um medicamento ou um alimento que já passou o seu prazo de validade. Abaixo tem alguns questionamentos que nós vamos fazer. Eu peço que vocês peguem o caderno, registrem a data de hoje. Não esqueçam também de registrar o número da página, então vocês vão colocar lá a página 49 e nós vamos registrar as conclusões que nós chegamos sobre esse tema. Diz assim: a todo momento e em toda parte ocorrem várias transformações químicas, até mesmo quando os alimentos, os cosméticos e os medicamentos, por exemplo, estão guardados dentro de um frasco fechado. Por mais que esses produtos estejam nessas condições, ou seja, muitos medicamentos, alimentos pedem para deixar em local seco, alguns na ausência de luz, ou seja, em local fechado, porque existem alguns produtos que eles aceleram o seu processo de transformação na presença de luz ou na presença de umidade. Então, sempre é necessário a gente observar os rótulos dos alimentos, dos medicamentos, para saber o método correto de conservação desses produtos. Então, ali diz assim: a estrutura das substâncias é modificada, ainda que de forma mais lenta, quando esses produtos não estão armazenados nessas condições. Por esse motivo, depois de aberto, é importante seguir as orientações específicas da validade para cada produto. E não só da validade, como também da conservação correta. Existem alguns alimentos que dizem lá, depois de aberto, manter na geladeira durante um período de no máximo 5 dias. Quer dizer que depois desse período, esse alimento vai sofrer transformações. E essas transformações podem ser indesejáveis e causar danos à nossa saúde.
A mesma coisa acontece com os medicamentos. Existem alguns medicamentos que pedem que depois de aberto sejam mantidos de maneira refrigerada e por um período de tempo. Na letra A diz assim: você costuma observar a data de validade dos produtos que compra? Quando vocês vão ingerir ou consumir um produto, seja um creme, um medicamento, um alimento, vocês costumam verificar o prazo de validade? Na hora de comprar, vocês costumam observar o prazo de validade? Se não for vocês que fazem a compra e vocês não costumam ir com os pais de vocês no supermercado para fazer a compra, perguntem para eles se eles costumam observar o prazo de validade desses produtos. Vocês vão registrar essas conclusões no caderno, tá bem? Não na apostila. Letra B. Antes de usar os produtos que já estão guardados há algum tempo, você verifica o prazo de validade ou vocês não verificam, usam e muitas vezes depois se dão conta que aquele produto já estava vencido? Vocês costumam observar antes de consumir ou vocês não costumam observar? Então, essas respostas são pessoais. Vocês vão registrar lá no caderninho de vocês. A letra C diz assim: o que você faz ao identificar produtos vencidos? Então, vocês também, é uma resposta pessoal. O que vocês fazem quando vocês percebem que o medicamento, ou o alimento, ou um creme está vencido? O correto é descartar num local adequado, né? Então, se for um lixo úmido, descartar na lixeira de lixos úmidos. Se for um frasco que possa ser reciclado, lembrar de fazer a higienização do frasco antes do descarte, né? Mas o ideal é que nós façamos esse descarte de maneira adequada, num local apropriado. Os medicamentos, o correto é levar, jamais jogar no lixo, levar para a vigilância sanitária ou em farmácias ou até em postos de saúde, que eles serão descartados junto com os produtos que são, por exemplo, seringas, produtos hospitalares. Nós não devemos jamais descartar remédios, principalmente na lixeira comum, tá? Então, nós devemos tomar esse cuidado para fazer o descarte correto. Esse lixo hospitalar, ele é incinerado, nós já aprendemos sobre ele, né? Então, ele não é descartado em aterros sanitários ou levado para a reciclagem, ele é queimado em locais próprios. Nós chamamos essa queima de incineração, tá? Ali diz assim, letra D. O que acontece com os produtos após o prazo de validade ter expirado? Então, no texto, diz que muitos deles sofrem alterações ou na cor, ou no cheiro, né? Ou na textura, ou até na composição química e na qualidade. Então, aqui, ó, se vocês observarem, né? Nesse último parágrafo aqui, vai falar que muitas vezes, né, depois que a gente passa desse prazo, nós vamos observar mudanças indesejadas. Essas mudanças são porque, muitas vezes, principalmente nos alimentos, ocorre a produção de toxinas, né? No caso dos colírios, o surgimento de colônias de micro-organismos que vão causar danos. No caso de batons, cremes vão alterar o cheiro. O batom tem gostinho, na maioria das vezes, gosto de uva, de morango, vai ter alteração no gosto, no aroma, né? Então, esses alertas servem para nós sabermos que houve alguma transformação indesejada. Então, aqui vocês podem citar, né, na letra D, o que acontece com esses produtos. Então, formação de micro-organismos, alteração na cor, no cheiro, na textura, na composição química. Então, sofrem alterações. Quer dizer que houve uma reação química que fez com que esse produto estragasse. E lembrem que essas evidências são caracterizadas por essas mudanças, ou no cheiro, ou na cor, ou na textura, né, que nós aprendemos que são evidências de reações químicas.
Na letra E diz assim: que cuidados podemos tomar para que não ocorram transformações indesejadas antes da data de validade especificada? Explique sua resposta. Então, para que não ocorra uma transformação indesejada, nós devemos tomar cuidado para armazenar esse alimento, esse medicamento de maneira correta. E para isso nós devemos consultar sempre o rótulo do produto. Sempre no rótulo eles sugerem a maneira adequada de armazenamento desse produto para que ele não estrague antes do tempo, ou seja, para que não ocorra transformações indesejadas, né? Então, em alguns frascos, depois de abertos, pede para, mesmo, ou alguns até enquanto estão fechados, pede lá para armazenar em locais secos, no abrigo da luz, longe de temperatura elevada. Por quê? Porque tanto a presença da umidade quanto da temperatura elevada pode acelerar no processo de amadurecimento ou na velocidade das reações que vão causar essas transformações indesejadas. Nós já vimos que um dos fatores que pode alterar um produto, acelerar a velocidade da reação, nesse caso, que vai fazer com que ele atinja essas transformações indesejadas antes do tempo, é a temperatura elevada. Por isso que vários alimentos e medicamentos pedem para ser armazenado em local refrigerado, ou seja, na geladeira, depois de aberto, tá bem? Então, eu quero que vocês respondam essas perguntinhas no caderno e me enviem para que eu possa avistar. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande beijo e até nossa próxima aula!